Dá um aplauso a Jesus aí. Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo, bem-vinda. Já abre a sua Bíblia, o Aligue, em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Quando você achar, você vai dar um glória a Deus. Amém. Texto conhecido. Tenho certeza que você já leu esse texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, estamos aqui reunidos em mais um domingo para te adorar, para buscar o Senhor como corpo, como noiva, como filhos. E queremos direcionamentos do céu. Muitas pessoas chegam aqui aflitas, angustiadas, procurando um caminho. Alguns querem cura, outros estão no meio da tempestade. Entre nós existem várias histórias, mas eu só conheço um que pode mudar histórias. É o Senhor. Então, Espírito Santo, ministra sobre nós, que corações vazios se encham, que aqueles que estão sem perspectivas, o Senhor gere neles o desejo pelo novo e pelo extraordinário. Não que ninguém saia daqui como chegou, que saiamos transformados, moldados, ativados, impulsionados. Vem sobre nós, Espírito, de uma maneira formidável e nos dê uma nova experiência nesta manhã, neste domingo, tanto agora como à noite. A Ti nós oramos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. O que eu aprendi com Jesus no meio da tempestade? O que eu aprendi com Jesus no meio da tempestade? Algumas coisas são muito interessantes na nossa vida. Vejam bem vocês. Eu preparei essa mensagem. Eu estava a semana toda com essa mensagem no coração, mas eu acabei preparando ela definitivamente quinta e sexta-feira, né? O pregador, Deus vai falando com ele, ele vai preparando, algumas coisas vêm ao coração. Eu, uma vez ou outra, quando Deus fala comigo, eu estou na rua, faço um áudio, eu tenho um grupo meu, não sei se você tem o teu grupo, eu tenho o meu grupo.
tudo eu falo lá no meu grupo, né? Eu pago uma conta e mando para o meu grupo, porque depois, se aparecer uma cobrança, eu sei que está lá o comprovante, né? Deixo lá bem discriminado, tudo direitinho. Então, acerca de pregações, eu também anoto uma coisa ou outra lá, né? Gente, vocês podem sentar nesse lado de cá, ó, tem muito lugar aqui, ó. O povo não gosta de ficar olhando para mim, não, eu sento nos cantos, né? Domingo de manhã, hoje o povo parece que quis dormir mais um pouco, não quis? Gente, aí no culto da noite nós não estamos tendo lugar. Aqui nós, chegou domingo aqui passado, deixamos a mídia toda de pé, pegamos as cadeiras da mídia, onde tinha cadeira e nós buscamos, né? Agora nós temos uma compra de cadeira, chegou cadeira nova, e graças a Deus, amém? Então eu preparei essa mensagem e terminei ela na sexta-feira. E vejam os senhores, e as senhoras, e as senhoritas, e todo mundo. Para variar, ontem eu fui acompanhar o Christopher num campeonato, né? Lá no ginásio Ayrton Senna. Aí, estava tudo bem. Foi para a semifinal, estava ganhando de 1-0, tomou o gol de empate faltando 10 segundos. E perdeu nos pênaltis. Aí a gente já ficou chateado, mas tá bom, faz parte do esporte. Aí estou voltando para casa, passo em frente o Big, lá vindo de Taquaral. Tem aquela que você vira para passar embaixo daquele viaduto, para sair dar a volta e sair na TO. E a hora que eu viro lá, vem um carro e dá no meio do meu carro. No meu não, no da Fabiana. Uma cacetada, o motorista de ônibus parou, pediu para eu passar e eles falaram que gritaram, eu não ouvi. Olha o carro, eu não vi, sei que bateu. Aí eu olhei e falei, está todo mundo bem aí? Está todo mundo bem. Aí desci do carro. Rapaz, aí ele nem desceu do carro, falou, o meu estragou. Falei, ué, desce aqui para ver, ué. O meu estragou. Ele falou assim, não, faz o seguinte, paga o seu que eu pago o meu, que eu não dou conta. Eu falei, não, calma aí, meu amigo, não é assim, paga o meu, paga o seu. Nós vamos chamar a polícia, nós vamos chamar o trânsito. Aí ele ficou meio agitado, não queria deixar o carro no lugar, como não deixou, encostou lá na frente. E eu tentando ligar no 190 e ligando, e Fabiano não consegui. Aí liguei para o Léo. O Léo é o pastor nosso aqui da igreja, o pastor da igreja em Arraiz. Ele é major. Léo, aconteceu isso. Ele falou, não, vou mandar a viatura aí agora. Enfim, nesse tempo que eu estou ligando, o cara pegou o carro e foi embora. Eu falei, ué, Fabiano? Ele falou, não, disse que vai levar umas crianças ali e já volta. Eu falei, ô, Fabiano, você acha que ele vai voltar? Vai. Eu falei, não vai não. Não vai voltar não, ele já não quis deixar o carro no local da batida, né? Ele não queria nem descer do carro. Você acha que ele vai lá levar e voltar aqui? E eu tinha gravado a placa, mas eu não sei se eu peguei algum número errado, mas a placa dá uma Titan azul. Falei, não é, foi um carro que bateu. Enfim, e aí está naquele momento movimentado, e ali um lugar que passa muito carro. E, querendo ou não, dá um estresse na gente esse momento. É desgastante, você fica ali. E aí eu lembrei da pregação que eu tinha preparado. E o que eu fiz? Eu fui do outro lado, né, que nessa hora vem os curiosos, né, e toda hora passou um, ei pastor, eu falei, gente, bom que todo mundo conhece a gente. Pastor, precisa de alguma coisa? Pastor, eu falei, não, está tudo certo. E eu fui ver o que eu tinha preparado. Falei assim, é uma hora boa para eu ver o que eu vou pregar para mim mesmo agora. Já vou começar pregando para mim. Aí abri o meu aplicativo e fui ler a pregação. E aqui tinha alguns pontos, eu falei, amém. Eu fui esperar a polícia, falei, o homem não vai voltar mesmo. A Fabiana com seu coração bondoso, aqui tinha umas crianças, ele ia devolver as crianças. Eu falei, não, tá bom, mas tinha que ter resolvido aqui primeiro, mas tá bom. Enfim, não apareceu mais. Mas fizemos o boletim de ocorrência. O prejuízo é um prejuízo
material, né? E acontece, quem está no trânsito, quem está você está em qualquer lugar, você está sujeito a isso. Você está sujeito a um acidente, você está sujeito, isso faz parte, né? Ano passado o Jotinho estava jogando bola, caiu e quebrou o braço. Quebrou. Se eu estou no esporte, eu corro o risco de quebrar o braço. Se eu estou no trânsito, eu corro o risco de sofrer um acidente, faz parte. Voltei para casa rodando, e amanhã a gente vai ver se vai para o seguro, ou vamos ver, né? Mas eu fiz aquilo que me cabia fazer naquele momento. A minha postura era buscar meios de resolver. E eu inclusive queria que o rapaz não tivesse prejuízo, porque eu tenho seguro, então, contra terceiros. Então, há terceiros, então, contra não, a favor do terceiro, né? Se tivesse que arrumar alguma coisa no carro dele, o seguro iria cobrir. Enfim, ele foi embora e eu fui ver a minha mensagem. O que eu aprendi com Jesus no meio da tempestade? Eu vi que eu aprendi algumas coisas ontem. Após a batida eu fiquei sereno, tranquilo. E isso para um sanguíneo não é normal. Fiquei de boa. Fiquei na minha, não me alterei. Falei assim, Jesus tem que cuidar de mim. Falei, rapaz, Jesus tem transformado minha vida. Pensei comigo mesmo ali, né? Demorou as viaturas chegarem e eu fiquei ali aguardando. Pastor, isso é uma tempestade? Não é uma tempestade em grandes proporções, mas se você não souber administrar e se administrar, você faz uma tempestade num copo d'água. Você transforma aquilo que não precisa numa tempestade. Às vezes, algumas situações em nossas vidas viram tempestade porque nós criamos essa tempestade. Quantos de nós aqui estão passando por uma tempestade? Não precisa você se pronunciar não, mas você pode estar nesse momento passando por uma tempestade. Ou você passou por uma tempestade e as sequelas permanecem até hoje. E de tempestade a gente não fica com sequela. Das tempestades nós ficamos com aprendizado. Tem gente que carrega sequela de tempestade. Carregue os aprendizados da tempestade. Porque essas sequelas, elas ficam trazendo dano a você por muito tempo. Você fica emocionalmente abalado, você fica desequilibrado, você fica meio perdido. E você não vai conseguir resolver se você não se equilibrar. Se você não manter a calma. Se você não manter a serenidade. Você vai acabar jogando tudo por água abaixo. Vai piorar a situação. Eu estou com 44 anos, estou casado há 21 anos, e sou consagrado pastor há 10, mas que eu exerço um ministério há muitos anos, E ao longo da minha vida eu tive algumas experiências. Tenho 2 filhos, um tem 17 e o outro tem 10, e esses dias eu estava pensando, estou levando o Christopher, uma rotina de não sei quantos anos levando e buscando na escola, mas agora eu estou nos últimos dias em que eu estou levando o Christopher à escola, ele está concluindo o terceirão. Falei, gente, esses são os últimos momentos que eu levo o Christopher à escola. Essa fase está terminando. E eu sempre tenho buscado aproveitar essa fase intensamente com os meus meninos. Porque eu sei que ela vai passar. Assim como o Christopher está passando. O que eu vivo com o Jotinha hoje, às vezes eu falo muito do Jotinha, porque o Jotinha é menor, o Christopher já passou. Eu acompanhei Christopher em campo, em quadra, na escola, em tudo que é lugar, do mesmo jeito que eu faço com o Jotinha. Só que agora o Christopher vai para outra fase. E agora ele já passou no college, em mês de janeiro. Está indo para São José dos Campos, já fizemos a matrícula dele no IC College, na escola ministerial. Ele vai ficar 1 ano lá estudando, onde será preparado, né, para as fases que virão antes da faculdade. Ele vai passar por esse processo. Então é uma fase que está se findando.
está se findando. E nós temos que saber viver isso. Senão, o meu filho vai embora. Não, meu filho vai embora não. Meu filho está vivendo outra fase da vida. Pais, parem de ser infantis nesse sentido. Você não cria filho para você. Isso é infantilidade. Vocês não estão criando Caleb para vocês não. Vai chegar a outra fase. A Linda não é... Vai para outra fase, Roger. Você tem que se preparar para isso. Parece que nós não nos preparamos para as fases vindouras da vida. E por isso nós sofremos muito em várias situações. E nós não temos preparado os nossos filhos emocionalmente, mentalmente, para viverem fases novas da vida. Durante 3 anos eu vim preparando o Christopher. Você vai para o college, você vai. Ele estava tão certo disso que ele já começou, ele entrou na onda, ele já sabia naturalmente que isso faria parte da vida dele. Não é algo inesperado. Não é algo, uau, agora eu vou sair, não. Nós fomos preparando ele ao longo desse tempo todo. Eu dei um cartão para ele, já fui ensinando ele a lidar com cartão, já fui aproximando ele de algumas coisas, para ele entender o que é a vida adulta, o que é estar fora da asa do pai e da mãe. E agora tem uma experiência de morar com outros jovens, de dividir aluguel, de alimentação, de pegar ônibus. É importante para que ele amadureça como homem. Porque quando vierem as tempestades, o Christopher vai estar pronto para enfrentá-las. Ele vai estar pronto para enfrentar. Não pode ser o filhinho do papai, filhinho da mamãe. Não pode ser bebezão. Eu estou criando um homem. E ele tem que ter essa postura na vida. Senão quando vierem as tempestades, ele não vai saber se comportar. E muitos de nós não sabemos nos comportar nas tempestades porque não fomos ensinados. E aí eu vejo a grande importância da igreja. A igreja é importantíssima na vida de uma pessoa. Porque muitas pessoas não aprenderam em casa. E eles aprendem aonde? Na igreja. A igreja ensina, a igreja discipula, a igreja traz mentoria. A igreja dá destino a uma pessoa que antes ela não tinha. Muitas pessoas passam por isso. Então, eu quero refletir com você algumas coisas que eu aprendi na tempestade. E Jesus me ensina aqui quando Ele acalma essa tempestade. Jesus estava vendo de muitos milagres, já tinha feito muitas curas. E aí já era tarde. Ele chama os seus discípulos e fala: vamos passar para outra margem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus sabia que viria uma tempestade, sim ou não? Sim ou não? É óbvio. Inclusive nesse horário era natural ter tempestade. Até os pescadores sabiam disso. Era normal tempestades naquele horário no mar da Galileia. Era normal que acontecesse. Jesus sabia que viria tempestade. Só que Jesus estava pronto para a tempestade. Você está pronto para enfrentar as adversidades da vida? Casamento tem adversidade. Criação de filhos tem adversidades. A vida de solteiro tem adversidade. Você que é divorciado, você deve ter uma baita adversidade dentro de você. Você que já quebrou a empresa, que teve um negócio que deu errado, você já passou por tempestades. E vai vir outras. Que é isso, pastor? Às vezes nós não somos acostumados a ouvir isso de um pastor. Mas eu tenho que te informar: virão tempestades. Virão tempestades. Isso faz parte da vida. Você sai de manhã, está tudo bem. De tarde você volta para casa com o carro arrebentado porque você bateu. Faz parte. As coisas acontecem
de um jeito diferente daquilo que a gente esperava. E eu tenho que estar pronto para gerir isso. Acontece que a nossa mente, ela é voltada só para o ponto certo. Nós nunca pensamos no plano B. Nós não pensamos, eu estou montando um negócio aqui, e se der errado? Eu tenho uma estratégia para resolver? Não tem. Porque você colocou toda a tua força naquilo, mas você não se precaveu em caso de erro, em caso de dar errado. O que eu vou fazer? Não sei. Por quê? Porque não se preparou. E aí existem pessoas que entram em profunda depressão, inclusive isso gera depressão, porque não estava pronto para encarar a adversidade. Tem pessoas que estão namorando e eles se comportam como se tivesse casado. Namoro não é casamento, não. Se der errado, fica uma marca ali profunda. Namoro é namoro, casamento é casamento, gente. São duas coisas diferentes. Às vezes mal começou a namorar, eu fico olhando, parece que já estão. Calma. Vamos esperar uma tempestade para a gente ver como é que a gente vai passar essa tempestade? Naquele dia, sendo tarde, Jesus chamou para atravessar para outra margem. Despediu a multidão estava atrás de Jesus o tempo todo. E entraram no barco e outros barcos o seguiam. E aí levantou um grande temporal. Quem que falou para ir para o outro lado no barco? Quem? Fala de novo. Jesus. Importante você saber se aquilo que você está fazendo foi Jesus que mandou você fazer. Quem falou, vamos para o outro lado, foi Jesus. Você tem que saber se é Jesus que está mandando você fazer certas coisas. Jesus mandou mudar de cidade, Jesus mandou entrar, Jesus mandou sair, Jesus mandou comprar, Jesus mandou vender, Jesus mandou namorar, Jesus mandou casar. Foi Jesus ou é você? Pode estar sofrendo porque quis. Pode estar sofrendo por escolha própria. Jesus chamou ele, Jesus que mandou. E aí levantou o grande temporal. As ondas eram fortes, arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, ou seja, estava lá na ponta, estava fazendo o quê? Dormindo. Já avançou aí, irmão. Não estou nessa parte, não tá só. Dormindo. Diga assim comigo. Dormindo. Fala a verdade para mim, irmão. Não tem vezes que você acha que Jesus está dormindo? Vou perguntar de novo. Não tem momento que você falou assim, Jesus está dormindo? Sim ou não? Aonde está Jesus que não fala? Aonde está Jesus que não responde? Então, quero dizer para você que eu aprendi a 2 pontinhos. Não, varão. Oh, Jesus. Eu aprendi a. Diga comigo, eu aprendi a. Ô, irmão. Calma, irmão. O irmão está com o dedo nervoso lá. Eu aprendi a 2 pontinhos. Lá no comecinho, quando eu comecei a dizer que é muito mais aprendizado. O que eu tenho aprendido? O irmão já contou para nós aí, né? Então coloca, irmão. Eu aprendi a descansar. Diz o texto que Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava cansado, gente.
Jesus tinha trabalhado muito, era multidão atrás dele, ele não andava de carro não, ele andava a pé ou de barco, e barco era sacolejando para lá, sacode para cá, não tinha sossego. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. A vida de Jesus era uma vida agitada, era intensa, foram 3 anos intensos. Jesus queria dormir um pouco, mas aí, pastor, estava tendo uma tempestade. Aprenda com Jesus, descanse no meio da tempestade. Descanse. Tem hora, você tem que só parar. Mas eu não consigo, aprenda. Tem hora que não é para você falar nada. Tem hora que não é para você ir atrás de nada. Tem hora que é para você ficar pianinho, só dormir. Jesus estava dormindo. O esgotamento físico e mental tendem a aumentar a dimensão de um problema. Amém? Uma pessoa esgotada física e mental, ela aumenta a dimensão de um problema. Eu já sentei com pessoas, irmão, em atendimento pastoral, que a pessoa chega e fala para mim, lá no meu íntimo, a minha vontade de dizer assim, é só isso aí? Que eu estou esperando a parte difícil da história. Tem horas que eu estou esperando a parte, o negócio feio da história. E aí e aí, meu irmão, não é só isso aí? Eu falei, isso aí? Não, moço, isso é moleza. Mas aí você vai olhar que não é o problema, é como a pessoa está. Ela está mal. Você precisa descansar. Você precisa dar um rolê. Você precisa limpar sua mente um pouco. Você só fica olhando para o problema. Aí você aumenta ele, porque você está dentro dele e não consegue sair de jeito nenhum. Pessoas mentalmente fracas, abaladas, eles aumentam. E aí existe um outro problema. Pessoas que estão desse jeito, qualquer coisa que você fala para elas, as ofende. Terrível lidar com gente assim. Porque tudo que você fala, já fere o coração. Parece que você não tem nada a ver com a tempestade dela, mas você vai falar algo que é para direcionar, já fere. Porque isso é problema na alma. Doença emocional precisa ser curada. Carrega coisas lá de trás. Aí todo mundo que encontra, se falar qualquer coisa, feriu. Irmãos, não são poucas vezes que eu estou pregando aqui e a pessoa acha que é para ela a pregação. Eu falo assim, rapaz, mas é demais. Você acha que eu preparo uma mensagem? Só para um você tem moral demais, irmão. Isso aí é problema na alma. Agora, se a carapuça serviu, pega. Você entendeu? Aí a pessoa está com pecado, a pessoa está com problema, ela tem uma situação, aí tudo que prega dá para ela. Por quê? Porque ela está com problema, está mal mentalmente. Então, aprenda a descansar. Jesus estava descansando, mas estava ligado. O mundo espiritual nunca dorme. Mundo espiritual é em alerta 24 horas. Aprenda sobre isso. O mundo espiritual está em alerta 24 horas. Jesus estava descansando. Aí os discípulos desesperados. O texto não diz, mas para mim quem veio nesse desespero foi Pedro. Mestre, não te importa que pereçamos? Tipo assim, mais ou menos assim. O barco vai a pique, está tudo acontecendo e você está dormindo. Tipo assim, Jesus, não é hora de dormir não, nós temos um problema. Aprenda uma coisa, a ação de Deus na tua vida vai ser no tempo dele, não no teu tempo. Deus vai agir no tempo dele. Eu aprendi com Jesus a
agir. Agir. Na hora, não esqueça que Jesus estava descansando, dormindo. Você consegue dormir quando tem um problema? Jesus consegue. Aqui eu não durmo porque eu estou com um problema. Para aí, irmão. Então você não confia em Deus. Você tem que confiar em Deus. Agir. Aí Jesus estava dormindo. Mestre, não importa que pereçamos. E ele despertando, a hora que ele despertou, ele fez o quê? Agiu. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Anota aí. Não posso esperar que alguém sempre resolva os meus problemas. Preciso me movimentar. Tem insights poderosos nessa palavra para você hoje. Se você pegar, irmão, você vai longe. Tem gente que sempre espera que alguém resolva para ele. Se Jesus estava ali com os discípulos, eu creio que depois que os discípulos já tinham visto muita coisa, e aqueles já tinham visto, Jesus esperava uma atitude diferente deles. E você vai ver isso no decorrer do texto, você vai perceber isso. Jesus agiu na hora. Mas não se levantou ninguém ali com autoridade para fazer uma oração. Você conhece o irmão 6 horas? Conhece o irmão 6 horas? Irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ore por você, pare de pedir para os outros só orar por você. Irmão, 6 horas. Ora por mim. Ei, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Algumas vezes, irmãos, eu estou pensando que só eu sei de um problema do irmão, né? Por questões éticas, quando alguém fala comigo, fica só para mim. Isso é uma ética pastoral. Depois eu vou descobrir que aquilo que o irmão falou para mim, ele contou para todo mundo. Porque, sabe o que acontece? Ele esperava de mim uma atitude, uma resposta, um comportamento que ele queria para resolver o problema dele. Aí não serviu, e acontece demais conosco, pastores. Aí vai lá no pastor Gilvan. Aí, quando não, já falou com o outro. E já falou com o outro. Vai da pastora Eunice, a pastora Eunice não resolveu. Vem na pastora Fabiana. Não resolveu porque não deu a resposta que a pessoa queria. Isso é infantilidade. Aí quando eu vejo a história que eu estou achando que está só para mim, está na igreja. Que fala com o outro. Ora por mim que eu estou com isso. Ora por mim que eu estou com isso. Irmão, você está achando que uma pessoa tem mais poder que a outra para orar por você? Infantilidade. Aí não resolve, eu vou lá. Daqui a pouco você vai atrás de quem é do manto. Daqui a pouco você vai atrás do profeta que revela a identidade. E por aí vai. Porque como você não se comporta direitinho, você fica buscando alguém que faça por você. Cuidado, irmão. Precisa se movimentar. Não fica só esperando com os outros, não. Jesus, acorda, Jesus. Acorda. Aí, ó. Vai. Vamos afundar. O barco está cheio d'água. O senhor está dormindo. O que é isso? Não é de dormir, não. A gente quer estipular o momento das ações de Deus na nossa vida. Irmão, o dono do tempo é Ele. O dono de tudo é Ele. Ele sabe até que dia você vai ficar aqui nessa terra. Ele sabia ontem, hora que eu acordei, que de tarde eu ia bater o carro. Amém? Aí Jesus despertou, agiu e liberou a palavra: acalma-te, emudece, o vento se aquietou. Amém?
que eu aprendi com Jesus? Usar a autoridade que tem. Jesus acordou, agiu e usou a sua autoridade. Mandou o mar se acalmar, mandou o vento emudecer. Pergunta que te faço: você tem usado a sua autoridade? Outra pergunta que faço: você tem autoridade? Que também eu não posso usar o que eu não tenho, não é isso? Eu preciso usar a autoridade que tenho, irmão. Senão sempre eu fico à mercê das situações. Eu fico à mercê das situações. Use a sua autoridade. Aonde você precisa dar uma ordem espiritual. Que área da sua vida está precisando de uma palavra de autoridade sua? Essa autoridade espiritual é um posicionamento. Quem não se posiciona na tempestade, vive naufragando. Tem gente que vive naufragando porque não se posiciona na tempestade. Se posiciona na tempestade. Ah, tempestade. Ah, vai afundar. Ah, eu estou com problema. Sim, e aí? Posicionamento no meio da tempestade, irmão. O que você vai fazer? Ontem, o meu posicionamento: bateu o carro. Primeira coisa, não tira o carro do lugar. Coloquei lá o cone, o triângulo, né? Ficou lá. Enquanto a polícia não chegou, eu não tirei de lá. Qual que foi a minha... O que eu faço? Ligo para as autoridades competentes. Chegou lá, está aqui a minha habilitação, está aqui o documento do carro, tudo ok. Eu estando ok, eu estou na bênção. Quem anda errado está sujeito ao naufrágio. Entendeu, igreja? Amém? Aí eu fui entregar para o policial, ele falou: não, pastor, não precisa mais disso não. Falei: é? Ele falou: não. Falei: como é que é? Me dá seu CPF aqui, você me dá seu CPF, aparece a sua vida todinha. Inclusive quem tem mandado de prisão, já na hora vai preso. Falei: está amarrado, sem força. Falei: então vai aí, varão, meu CPF. Aparece tudo, onde é que você mora, já apareceu o meu endereço. Já apareceu todo ali, ó. Precisa entregar documento do carro, não. Ele só olha a placa do carro, já sai a história do carro todinho. Tudo. Sabe o que eu aprendi com isso? No céu é desse jeito. Tem um anjo com livro. Na hora que fala o meu nome, o anjo já sabe quem sou eu. E diz que tem 2 livros. Um é o livro da vida dos salvos e outro é o livro das obras. Ali sai tudinho quem é. Robson Corrêa, está aqui, ó. Do jeito que saiu lá. E aí, igreja? Quem não se posiciona na tempestade, vive naufragando. O que você está fazendo no meio do seu problema? Tem gente que gera mais problema. Tem gente que gera mais problema. Não gera mais problema, para. Você está com uma dívida e você vai pegar um empréstimo, você vai atrás do agiota. Misericórdia, para já. Você vai criar outro problema, você vai piorando a situação. Calma. 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 O naufrágio é iminente.
A palavra que Jesus está trazendo para você hoje é para você começar a tirar a água de dentro do barco e começar a navegar. Agora um barco está afundando. Vamos pensar, ele está enchendo de água. Resolve você pegar um balde? Resolve? Não resolve, né, César? Não resolve. Isso aí é igual enxugar gelo. Já viu enxugar gelo? Dá certo? Desentortar banana, dá certo? Banana quebra, ninguém desentorta banana. Banana é daquele jeito. Ninguém enxuga gelo, gente. Aí o barco está afundando. Você quer ficar ali mexendo, tirando a água do barco? Não, você tem que olhar ao redor aquilo que está acontecendo. Isso se chama visão periférica. A questão era a tempestade. Jesus resolveu o problema da tempestade. Vá na origem do seu problema. Para de querer tirar água com balde do barco. Vá na origem do seu problema. Minha vida emocional não vai bem. Vá lá na origem. Aonde que gerou um distúrbio emocional em você? Aonde foi? Foi na tua infância? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Foi uma palavra? Foi um namorado, uma namorada que te deixou, que você era apaixonado? Isso gera. Tem pessoas que casam e carregam a dor de alguém lá atrás que ela era apaixonada e largou. Aí o casamento não vai bem, que teve um problema lá. Você tem que ir na origem do problema e curar. Amém? Deus está falando. Se você pegar o que Jesus está falando hoje, você sai diferente daqui, irmão. Você sai diferente daqui. É só você pegar essa palavra e falar assim: eu vou colocar ela em prática. Aí o vento se aquietou, diz o texto, e fez o quê? Grande bonança. Ou seja, veio abundância. Veio abundância. Vou deixar para falar disso no final. Quarta coisa, eu aprendi a ser ousado. Olha o que Jesus disse para os discípulos: porque sois tímidos. Porque sois tímidos. Jesus me ensina a ser ousado. Todo homem de Deus pode olhar que Deus levantou, tiveram que ter atitudes de ousadia. Todos, homens e mulheres. Olha para Débora, teve que ser ousada. Olha para Esté, teve que ser ousada. Olha para Maria, teve que ser ousada. Porque sois assim tímidos. Jesus me ensinou a ser ousado. Na tempestade eu não fico choramingando. Na tempestade eu me posiciono e avanço. Eu avanço. Não, se é para aplaudir, aplauda de verdade, com vontade. Eu estou falando de ousadia, você está. Aplica a mensagem no teu coração. Jesus falou: porque sois tímidos. Ele falou para os seus discípulos: porque vocês são tímidos. Ele estava dizendo: vocês poderiam ter acalmado essa tempestade. É isso que ele quis dizer. A timidez é um inibidor de conquistas. A timidez é um inibidor de conquistas. Você pode ter um baita potencial. Se você for tímido, esse potencial nunca vai ser usado. E pessoas que têm um potencial inferior ao seu vão galgando coisas maiores e você fica. Por quê? O seu potencial é grande, mas a sua ousadia é pequena. Um grande potencial com pequena ousadia não vai dar certo. Um grande potencial tem que ser usado com grande ousadia. Com grande ousadia.
Quando Josué foi substituir Moisés, ele estava meio assim, ele estava meio tímido. Que é isso? Substituir Moisés? Meu Deus! A palavra de Deus para ele foi: seja forte e corajoso, não temas, eu estou contigo, eu sou contigo. Isso você deve carregar no seu coração. Não vença a timidez. Ela é um inibidor, ela é um bloqueador, e o diabo conhece quem é assim. Aí sempre ele coloca receio: aí eu não vou falar isso, aí eu não vou fazer isso, vou fazer assim. Aí você pode ganhar 10 mil, pela tua timidez você está ganhando só 1.000. Mas Deus, não é Deus, não, irmão. Tem hora que você tem que falar. Jesus falou: por que vocês são tímidos? Podia ter me deixado dormido e acalmado esse vento. Porque sois tímidos. Ousadia. 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 Aprenda isso. Eu, como líder, eu deixo as pessoas navegarem. Você pode perguntar para a nossa liderança aqui se eu fico no pé, fica ali. Não fico. Eu deixo a pessoa livre. Claro que não é livre para fazer besteira, né? É livre numa dimensão onde eu estou administrando, eu estou olhando. O Emerson mandou mensagem para mim: pastor, vai ter a reposição das aulas da trilha da base. A primeira aula fui eu que dei. Então ele falou assim: a primeira aula vai ser quem? Eu só respondi assim para ele: você. Só falei assim para ele: você. Ai, pastor, você tinha que ter avisado o Elmerson com 1 mês de antecedência, para ele se preparar. Irmão, o Elmerson é crente velho, está mais do que na hora de avançar e de crescer. John Wesley disse que eu tenho que estar pronto para pregar e morrer. Tem gente que sempre está se preparando, já está com os cabelos brancos e está se preparando. Deve estar se preparando para quê? É agora. Agir é agora. Colocar o teu potencial em prática agora. Atitudes agora. Não é para amanhã não, não é daqui a 1 ano não, é agora. Chega de timidez. Mas ele falou: porque sois tímidos. E no restante do versículo ele disse: como é que não tendes fé? Agora aqui tem uma timidez que está associada à falta de fé. Há uma falta de fé. Eu aprendi com Jesus a encher-me de fé. Encher-me de fé. Irmãos, eu como homem, eu sou cheio de expectativas sempre do porvir. Se você andar perto de mim, conversar comigo, você vai sempre ver que as minhas análises, a minha visão é sempre pelo melhor. Eu tenho uma fé sempre que Jesus está cuidando de mim, que Jesus está cuidando da minha casa, Jesus está cuidando da igreja. A minha visão é sempre: nós vamos crescer, nós vamos prosperar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ah, mas o mundo está em tempestade, mas eu tenho autoridade. Eu estou cheio de fé. Aprenda uma coisa: a fé desequilibra qualquer situação. Quem tem fé sempre desequilibra a seu favor qualquer coisa. Qualquer coisa vai pender para o seu lado no meio da tempestade, quando você for cheio de fé. Eu aprendi com Jesus a encher-me de fé, e lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza daquilo que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Isso é fé. A minha fé me faz eu ver lá na frente. Fé. Isso é fé, irmão. Você precisa ter fé. Encher-se de fé. Aleluia. Fé, irmão.
Fé. Movimento, irmão. Olha a sua igreja, irmãos. No começo do ano, quando você que está aqui desde o comecinho, você lembra que tinha uns banheirinhos aqui no canto, aqui, feinho, mal acabado. Na hora do culto era uma fila. Tinha mulher que vinha até aqui quase na mídia, aqui na fila para ir no banheiro. Aí a gente foi lá, fez um banheiro bonito, investimento de quase 200 mil reais, num banheiro de honra, de excelência para a igreja do Senhor. Aí nós tínhamos um escritório lá na quadra de cima, numa casa alugada, desativamos lá, viemos para cá, já onde era banheiro se transformou na administração da igreja aí no canto. Lá no fundo já está construindo a cozinha, está quase acabando a cozinha da igreja. O almoxarifado. Era só uma coberturinha, lá agora vai ter a cozinha. Está terminando o almoxarifado da igreja. Movimentação. Pode parar. Ontem a Aina foi e comprou 2 mil reais de brinquedo para as nossas crianças. Está tudo lá em cima usando já. Movimento, irmão. Movimento, a igreja age, a igreja tem fé. Você está na igreja, você tem que ser cheio de fé, irmão. As coisas estão acontecendo, nós estamos conquistando, nós estamos vencendo. Nada vai parar a igreja do Senhor. É isso que você tem que ter. Nós estamos avançando, irmão. Estamos avançando. E aí, está lá, ó, está quase a nossa grama lá, arrumamos os campos. Está lá, tudo pronto. Agora nos próximos dias vamos começar a trabalhar a matrícula da criançada, chamar os professores para criar todo o projeto da base esportes. Nós vamos avançar. Amém, igreja? Você tem que ter fé. Você pergunta para mim, tem dinheiro, pastor? Nunca teve, mas fé nunca faltou. Nunca faltou. Desde sempre. Ontem compramos mais 50 cadeiras, não foi, pastor Gilvan? Antes de ontem, que não tem mais 50 cadeiras. Sabe quanto que é 50 cadeiras? Você olha, isso é 50 cadeiras, 6 mil reais, 50 cadeiras. 120 cada uma. Vai somando aí. Vai somando aí. Igreja é milagre, irmão. Igreja é milagre. Igreja é milagre. E eu sou apaixonado e vivo esse milagre todo dia. Sabe por quê? Com fé eu sou um leão, sem fé eu sou um gatinho. Um gatinho eu sou, né, Fabiana? Mas eu digo assim. Gente, tem irmão que ele é um gatinho. Ele anda assim, ó. Tem uns gatos aqui, daqui a pouco tem uns gatos aqui na igreja. E pensa num bicho que procria, é gato. Que eles se apossaram aqui, tomaram como moradia deles aqui. E eles estão sempre para os cantos. Para lá, pega um leão e coloca aqui. Primeiro que não ia ter ninguém aqui se tivesse um leão aqui. Por quê? Toda pessoa cheia de fé assusta os outros. Toda pessoa com cara e espírito de leão assusta os outros. Mas tem uma coisa, leão motiva os outros. Porque leão é conquistador, leão vai para cima. Leão não tem medo, leão avança. Leão tem coragem. Gato não. Gato só fica para os cantos incomodando. Mas está resolvendo que estão comendo as baratas, escorpião, essas coisas eles comem. Rato. Você entendeu? Mas você viu que o gatinho só mexe com coisinha pequena? Baratinha, rato. Leão não. Leão, fé de leão é para encarar a tempestade. Fé de gatinho é para encarar a garoa. Você é leão ou é um gatinho? Como é que é a tua fé? Que problema. E tem irmão que o problema nem aconteceu. É tipo que já engessou o braço sem quebrar. Tem gente que já engessou, o braço não quebrou, mas ele já está engessado. Pelo amor de Deus, gente. É um tal de si. Irmão, cadê a sua fé? Está precisando de fé. Aleluia. Jesus falou, por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Como é que vocês não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Estou chegando no fim da mensagem. Guarde isso no seu coração. O tamanho da tempestade depende de como eu me comporto diante dela. Amém? Jesus estava dormindo. Ele acordou, acalmou tudo. Depois a palavra diz que se fez grande bonança, ou seja, veio tranquilidade. O tempo limpou. Irmão, o tempo vai limpar. Vai vir um sol resplandecente, uma aurora brilhante sobre a sua vida, em nome de Jesus. O tamanho da tempestade depende de como eu me comporto diante dela. Vai durar muito tempo, depende de você. Ou vai ser rápida, depende de você. Aleluia. E para fechar, nenhuma tempestade é interminável, vai passar. Nenhuma tempestade é interminável, vai passar. Vai passar. Então, em nome de Jesus, vai passar. Vai passar. E vai se fazer grande bonança. E aprenda que se Jesus mandou você entrar no barco para chegar no outro lado, é porque você vai chegar no outro lado. Está repreendido o naufrágio na tua vida. Ninguém vai ficar no meio do mar. Ninguém vai ficar à deriva. Você chegará do outro lado. Em nome de Jesus. Grande bonança te espera. Aplique isso no teu coração. E as tempestades serão vencidas em nome de Jesus. Amém? Contratempos terão. E o que a gente faz quando tem um contratempo, como aconteceu com o seu pastor? A gente usa na pregação. Amém? Nenhuma experiência é em vão. Use tudo para reverter ao seu favor. Amém? É assim, aprenda. Em nome de Jesus. Você vai chegar no outro lado. E as tempestades serão vencidas. Amém? Você está passando por uma tempestade? Faz assim. Já começa a pensar na tua vida pós-tempestade. Já começa a pensar. Assim, as coisas fluirão de uma forma diferente na tua vida. Eu posso ouvir um amém de toda a igreja? Vamos ficar em pé então para a gente orar? A gente vai orar. Terminei a mensagem 10h25. Que eu quero que você tenha um bom tempo para orar contra as tempestades da sua vida, para que elas sejam vencidas. Talvez você está com um baldinho, irmão, tirando a água do barco. Você vai ficar o resto da vida nessa tempestade. E outra coisa, quando não dá certo, a gente cansa ainda mais. Porque quando você está vendo que o negócio está resolvendo, é diferente, porque o teu emocional trabalha de uma forma diferente. Tudo está aqui, gente. É o que eu sempre repito, Paulo escreveu: tenham a mente de Cristo. A tua cabeça precisa mudar. Não basta você dizer, eu sou crente, irmão. Mas você tem que ter uma mente diferente, a mente do céu. Você tem que ter uma mente bíblica. Quando eu pego no pé aqui, insistindo, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Inclusive o meu plano está até aqui, eu trouxe ele. Eu vi que está aqui no meio. Está quase acabando, ó.
Quando eu falo, gente, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Porque aqui tem todas as estratégias que você precisa para vencer. Todo tipo de estratégia que você precisa está na Bíblia. Tudo. Absolutamente tudo. Mas se você não lê a Bíblia, você não tem estratégia. Aí as suas estratégias serão naturais. E a maioria das nossas batalhas e tempestades são espirituais. Não se resolvem com ação natural. Presta atenção, olha para mim aqui. Só baixa um pouquinho para mim aí. Tem coisa que não é coach, é Espírito Santo. Eu fui lá na mentoria com o coaching fulano. Agora, se você não tiver alinhamento com Deus, você pode ir em quem for. Você vai continuar do mesmo jeito. O seu maior coach se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o seu treinador e ele habita dentro de você. Amém. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.